Nosso tema é Vire a Página. O passado é poderoso quando está a serviço do nosso futuro. Virar a página é um ato poderoso e é uma decisão que a gente toma, né? E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a virar as páginas que precisam ser encerradas. O livro não acabou, a história não acabou, só uma página que foi virada, só um capítulo talvez que tenha se encerrado, né? Vire a página e a frase é a seguinte: reconheça que algumas histórias já terminaram. O tempo passa e as novas oportunidades também. Vire a página. Será que você está sem conseguir encerrar alguns capítulos, sem conseguir virar algumas páginas? Eu sei que tem muita gente assim e não se sinta só, porque às vezes, por mais que a gente se conheça, por mais que seja que a gente seja maduro, a gente se pega vivendo esses desafios, né? Que é encerrar alguns capítulos, virar algumas páginas. Não é fácil. Ninguém aqui está falando que é fácil, mas a gente está falando que é necessário. Agora, para que a gente encontre poder e força pessoal para seguir em frente, é necessário que a gente tome essas decisões e dê esses passos. E o que te impede de virar a página que precisa ser encerrada é o apego que você tem ao que passou. Então, o apego a quem nós fomos limita a expressão de quem nós podemos ser no futuro. Presta atenção nesse insight. O apego a quem nós fomos limita a expressão e o potencial de quem nós podemos nos tornar. Fica atento, atenta, porque o apego que você tem ao que já passou pode ser exatamente o fator que está limitando a expansão, o progresso e a prosperidade na sua vida, tá? O apego ao passado está definindo o seu fracasso, ao invés de definir o seu sucesso. Quanto mais você se agarra no que você era, mais você permite que essa história defina o seu futuro enquanto uma frustração. Eu acho que não é isso que você quer. Se você quer virar essa chave, sair da frustração e construir, desenvolver na sua vida a realização, é preciso que você abra mão do que já passou e use isso que já passou como força. Já viu aquela frase que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio não é mais o mesmo e você também não é mais a mesma pessoa. Todas as nossas experiências, elas são novas. A gente é que define como a gente que permite que uma experiência que aconteceu formate a nossa percepção e assim a gente vai projetando nas outras experiências o mesmo conteúdo, mas isso não é real. Você tem a impressão que o rio é o mesmo, você tem a impressão que você é a mesma pessoa, mas não é. O rio não é o mesmo, você não é a mesma pessoa, desde que você abra mão e renuncie a esse passado, e para isso a gente tem que virar páginas, né? O apego ao passado é a maior razão de você estar perpetuando fracassos na sua vida. E aqui é o momento de você encerrar essa página e dizer chega. E esse virar a página não significa só páginas de histórias que aconteceram, de pessoas que passaram pela nossa vida. Às vezes a gente se apega ao que a gente pensa que a gente é. Então você já se definiu, por exemplo, como uma vítima da situação e você está agarrada, apegada a esse passado. E esse passado de vítima, essa história que você tatuou aqui, colou e está apegada a ela, está definindo o seu futuro e assim você vai sendo vítima. Quanto mais você se vitimiza, mais você se torna vítima de você mesmo. Da história que você experimenta e vivencia. Tá na hora de virar essa página. Qual página da sua vida precisa ser encerrada? Qual capítulo precisa terminar? E qual capítulo você quer viver? Quando você olha para o seu futuro, o que você enxerga? Quais são os capítulos que você quer escrever na sua vida? Para isso é preciso que você vire as páginas que já foram vividas, experimentadas. Você vai ficar só com o aprendizado delas. Olha só, tem uma analogia que eu gosto, que diz assim, que o foguete, ele gasta 80% do combustível para romper a gravidade e 20% no restante da viagem. Você vai precisar investir muita energia para romper essa resistência que te sustenta apegada ao passado. Mas se você não tiver a disponibilidade, não conseguir renunciar e não investir nisso,
você vai continuar repetindo, repetindo, repetindo. Será que é isso que você quer? É essa decisão que você tem que tomar. Se você não quer repetir as mesmas histórias, se você quer virar a página e viver uma outra história, você vai precisar investir 80% da sua energia, porque o restante vai ser só os 20% que você vai fazer, gastar durante o restante da viagem. Mas romper essa barreira e tomar essa decisão muitas vezes requer de nós muita dedicação, muito empenho. Ninguém aqui está falando que é fácil, a gente está falando que é possível. E essa decisão pode mudar o jogo do final dessa história, né? Se você não encerra uma página, você não tem como mudar o fim dessa história. Como é que você quer escrever o fim dessa história? Será que você quer chegar lá na última página e escrever realização e ponto ou não? É isso que você tem que se atentar. A gente é responsável pela nossa felicidade, né? Então, para que você invista esses 80% de energia para quebrar essa barreira da gravidade, que está metaforicamente falando da resistência, é a gente viver o luto, porque tudo que a gente encerra, toda página que a gente vira, está falando de um luto que a gente vai vivenciar. Pode ser, às vezes, um luto por um sonho que você percebeu que não é mais aquilo, que mudou, as condições mudaram. Pode ser um luto por alguém mesmo que partiu, alguma relação que se foi, alguém que terminou com você. E esse luto, ele não vai ser uma coisa agradável, nenhum luto é agradável. E ele tem fases. Pode ser que você esteja vivenciando a fase da negação. Você sabe que tem que virar a página, mas você não quer olhar para isso, né? Falar, não, agora não, talvez ainda, né, não tenha que virar essa página, eu posso ficar arrastando a corrente ainda, eu ainda posso ficar levando essa história adiante, mas isso está te prendendo. Negar a necessidade dessas decisões não vai mudar o fato de que isso já acabou. Então não adianta eu negar que alguma coisa já acabou. Se isso acabou, é muito melhor você encarar. A negação não vai te ajudar. E para isso você vai ter que se empenhar. Depois da negação, a gente tem a fase da raiva. Porque quando a gente se depara com a realidade como essa, você fica com raiva daquilo e tem que romper a raiva. Não adianta você achar que a vida está sendo injusta, que a outra pessoa não podia ter partido, que aquilo não podia ter acontecido, que você não podia ter perdido esse trabalho, esse contrato, esse emprego. Não adianta ficar com raiva. A raiva vai te segurar no passado. Negação te segura no passado. Raiva te segura no passado. Mas e o seu futuro? Se você ficar agarrado aí, repetindo isso, você não vai abrir novas possibilidades. O tempo está passando, as oportunidades também estão passando. E aí? O que você vai fazer diante disso? Não adianta ficar na negação, não adianta ficar na raiva. Depois que a gente passa pela fase da negação e pela fase da raiva, a gente tem ainda a fase da barganha, a gente quer negociar. Né? Eu tô com raiva porque isso acabou, mas será que você me insistiu um pouquinho? Eu não te convenço de fazer diferente? E essa barganha, às vezes, a gente está arrastando, esticando um sofrimento totalmente desnecessário. Será que você está barganhando com a vida, barganhando com uma pessoa, insistindo em que você está? Abre mão disso. Talvez seja a hora de você encerrar a página dessa barganha, né? Não? Porque se a gente estica demais essa barganha, a gente quer negociar, às vezes até abrindo mão de coisas importantes pra gente, princípios, valores, será que vale a pena? Acho que não. Se você arrasta demais essa barganha, você pode entrar numa angústia, numa tristeza, e isso deprime a gente. Quando a gente se deforma demais para sustentar alguma coisa que já poderia ter sido errada, a gente entra nessa tristeza profunda. Isso é super perigoso, isso vai te desanimar, isso vai roubar a energia que você tem para construir um novo capítulo. Será que vale a pena você ficar aí barganhando, negando, ficar com raiva da vida ou ficar tomando decisões que vão arrastar ainda mais esse sofrimento? Virar a página é uma opção. Talvez seja melhor, mas aí é com você. Mas se você já negou, se você já ficou com raiva, se você já barganhou com tudo que você podia, se você já está passando pela fase da tristeza, talvez seja o momento de você aceitar. E essa é a fase mais importante. É você aceitar que aquilo chegou ao fim e aí fica fácil
tomar a decisão de virar a página. A aceitação é o ponto de partida. Quando a gente aceita que uma coisa chegou ao fim, é porque um novo começo está se abrindo, uma nova oportunidade está aparecendo e você tem condições agora de enxergar essa nova oportunidade, porque você já está pronto para isso. Toda vez que eu me apego ao passado, eu estou apegada aqui a um momento do que eu fui, e depois que eu desapego disso que eu fui, eu posso crescer. Quando eu cresço, eu olho para cá, para aquele estado antigo, e eu falo, por que eu estava ali? Eu só continuo em um lugar menor do que eu me torno quando eu não cresci ainda. Mas quando você cresce, quando você sai dessa barreira da gravidade, da resistência, você olha para trás e fala, gente, por que eu não fiz isso antes? Está tão mais leve, eu estou tão mais feliz. Mesmo que tenha sido sofrido virar a página, mas é um alívio tão grande deixar os pesos que impedem o nosso crescimento para trás. Então pensa nisso, talvez você esteja vivendo esse momento já de aceitação, né? Isso é super importante, você identificar a fase que você está para que você consiga dar os próximos passos.